Proclamação. Esforço-me, tenho bom ânimo, e faço a obra. Não temo, nem me desalento, pois o Senhor Deus, meu Deus, é comigo. Não me deixará, nem me desamparará, até que seja acabada toda a obra para o serviço da casa do Senhor. 1 Crônicas 28:20. Carta de ensino, Ouvi a voz de Deus, de Derek Prince. A Bíblia revela que Deus lidou em diferentes períodos da história humana de diferentes formas com o ser humano. Estes períodos distintos, com o diferente relacionamento entre Deus e as pessoas, teologicamente chama-se dispensações. Quero mostrar a diferença entre estas dispensações, mas também quero mostrar o fator importante que têm em comum. A primeira é a dispensação dos patriarcas. Isso significa o período dos pais de famílias grandes, como Abraão, Isaac, Jacó e mesmo antes deles, pessoas como Enoque e Noé. Nesse período, nessa dispensação, Deus lidou primeiramente com indivíduos e as suas famílias, e elas relacionaram-se diretamente com Deus. A seguir veio a muitas vezes chamada dispensação de lei, o período em que Deus lidou especificamente com Israel, como coletivo, um povo inteiro, e pô-lo sob uma lei especial, a qual aplicava-se principalmente a Israel e não tanto a outras nações. Na maior parte do tempo deste período, Israel tinha um templo e um sacerdócio. Assim, as principais características daquela dispensação eram a lei, o templo e o sacerdócio. E então veio o que nós costumamos chamar a dispensação do Evangelho, que é, na realidade, uma proclamação para toda a raça humana, independentemente da raça ou nacionalidade. E este período de proclamação do Evangelho requer de cada pessoa uma resposta individual. Podemos, pois, distinguir três dispensações importantes: os patriarcas, Israel sob a lei, e então a dispensação do Evangelho, na qual ainda vivemos nos dias de hoje. E como eu já disse, os requisitos de Deus nessas diferentes dispensações eram de algum modo diferentes. Contudo, no meio de todas as diferenças, restou um requisito invariável, uma coisa que Deus sempre pediu, que as pessoas escutassem a voz dele. Acredito que era o que sempre marcava aqueles que pertenciam a Deus e faziam-os diferentes de todas as outras pessoas. Era que eles tinham aprendido a ouvir a voz de Deus. Nesse estudo, vamos focar no requisito de Deus fundamental para poder viver um relacionamento com ele, nomeadamente, aprender a ouvir a voz dele. Ouvir Deus é algo que muitos cristãos desejam, mas que muitas vezes não conseguem por várias razões. Nesta vida moderna e estressada, a disciplina de aprender a ouvir a voz de Deus é muitas vezes abafada pelo estar tão ocupada, trabalhar na própria força, ignorância ou várias outras causas. Mas para Deus, em todos os tempos, isto tem sido o requisito base para um relacionamento com Ele. A exigência invariável de Deus. 1. Ouvir com ouvidos de ouvir. Começamos o nosso estudo acerca de ouvir a voz de Deus com alguns exemplos do Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, os livros de Moisés, todos os quais mostram a importância única de ouvir-se a voz de Deus. O primeiro é encontrado em Êxodo 15, versículo 26. Israel tinha chegado a um ponto na sua jornada através do deserto onde estavam cheios de sede. Existia lá uma poça de água, chamada Mara. Mas quando quiseram beber a água, não o puderam fazer porque era amarga. E Moisés orou ao Senhor. O Senhor mostrou-lhe uma certa árvore. Quando ele lançou a árvore na água, as águas foram melhoradas e o povo já podia beber. E neste contexto, o Senhor disse a Moisés: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, sobre ti não enviarei nenhuma das enfermidades que enviei sobre os egípcios, porque eu sou o Senhor que te sara. Qual é o primeiro requisito? Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. Em Hebreus está escrito: se ouvirem, ouvindo. Eu interpreto isso como querer dizer que nós temos de ouvir a voz de Deus com ambos os nossos ouvidos, o direito e o esquerdo. Isso é o que é ouvir, ouvindo. Deus disse a Israel: se fizerem isso, nunca ficarão doentes.
manter-vos-ei saudáveis. Serei o vosso médico, aceitarei a responsabilidade pelo vosso bem-estar físico. Houve um período na minha vida em que estive doente no hospital e os médicos não conseguiram curar-me. E nessa altura, tive de recorrer a Deus e saber como poderia receber cura dele. E ao estudar as Escrituras nesse contexto, descobri que na maioria dos textos onde Deus fala acerca de curas, a ênfase está naquilo que ouvimos, tal como aqui. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, não colocarei nenhuma dessas doenças sobre ti. Acredito que isto ainda hoje é verdade. Creio que aqueles de nós que aprendem a ouvir a Deus com ambos os ouvidos, ouvir a voz de Deus e obedecer-lhe, podem viver uma vida livre de muita doença, dificuldade, problema e tristeza. 2. Da salvação ao sacerdócio. Um pouco mais à frente, no livro de Êxodo, no capítulo 19, quando Israel chegou ao pé do Monte Sinai, Moisés subiu e o Senhor falou-lhe e deu-lhe uma mensagem para os filhos de Israel. E foi isto que o Senhor disse a Moisés para dizer a Israel. Êxodo 19, 3-6. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Repare novamente na ênfase principal, na primeira condição, se obedecerem à minha voz. Então o meu desejo será realizado para vós. Sereis um povo único, diferente de todos os outros povos, vivendo no nível superior, numa área de provisão e bênção desconhecida dos outros povos. Mas o primeiro requisito é, se obedecerem à minha voz. Nesta passagem, foram reveladas 4 fases no relacionamento de Deus com o povo de Israel. Primeiro de tudo, Deus diz que trouxe Israel para si próprio. Essa é a primeira proposta de redenção, para vir até Deus, pessoalmente. Em segundo lugar, Deus disse: quero que obedeçam à minha voz. É isso que nos conduz até a provisão e bênção de Deus. Em terceiro lugar, ele disse: se guardardes a minha aliança. A aliança de Deus é a maneira que ele estabelece e finaliza para a sua relação com o povo. E em quarto lugar, ele disse: vós sereis um reino de sacerdotes, serão um povo único, abençoado sobre todos os outros povos, distinto de todos os outros povos. E essa é a ordem, de ser trazido a Deus, obedecer à sua voz, guardar a sua aliança e então tornar-se um reino de sacerdotes. No Novo Testamento, lemos, por exemplo, em 1 Pedro 2,9, que Deus faz essa chamada de formar um reino de sacerdotes, mas agora abrangendo todas as pessoas de todos os povos que aceitam o seu Filho como seu Salvador. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas que privilégio! Meu Deus, que privilégio! 3. Bênção ou maldição? No 5º livro do Pentateuco, Deuteronômio capítulo 28, encontramos mais alguns versículos a sublinhar a importância de ouvir a voz de Deus. Essas palavras foram ditas por Moisés a Israel mesmo antes de entrarem para sua herança na terra de Canaã. Elas foram uma espécie de recapitulação dos requisitos de Deus, com mais uma vez a ênfase no ouvir a voz de Deus. Este capítulo apresenta 2 coisas diferentes que poderiam vir sobre Israel. As primeiras são as bênçãos pela obediência, as segundas são as maldições pela desobediência. E em cada caso, quer seja uma bênção, quer seja uma maldição, é determinado pelo ouvir ou não a voz de Deus. Leia os primeiros 2 versículos. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, se ouvires a voz do teu Deus.
Repare que começa a acabar com ouvir diligentemente a voz do Senhor. E o resultado de ouvir atentamente a voz de Deus é: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Olhemos agora para o lado oposto desta imagem, um pouco mais adiante neste mesmo capítulo, capítulo 28, versículo 15. Se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que eu hoje te ordeno, virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Não está tudo muito claro? Quão tolos somos se não tivermos isto em atenção, se ouvirmos diligentemente a voz do Senhor, todas estas bênçãos. Mas se não ouvirmos a voz do Senhor, todas estas maldições. Veja, essa é a exigência contínua de Deus para o seu povo em todos os tempos e dispensações. Basicamente é muito simples. Se querem ser o meu povo, se querem regozijar-se com as minhas bênçãos, ouçam diligentemente a minha voz. Ouçam com ambos os ouvidos. Mas se falarem ao ouvir, se não me prestarem atenção, então não serão bênçãos, mas sim maldições, particularmente no campo da saúde. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor que te sara, não só para a cura, mas também para todas as outras provisões e bênçãos de Deus. A chave é, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. A chave para a cura e para todas as outras provisões e bênçãos de Deus é, se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus. 4. Lembrados por meio dos profetas. Mais tarde, através dos profetas, Deus relembrou a Israel este primeiro requisito, o qual ele lhes tinha dado através de Moisés, e que é resumido muito brevemente, sucintamente e vividamente pelo profeta Jeremias, capítulo 7, versículos 22 e 23, onde Deus repreende Israel por não ter compreendido o que ele desejava deles e não o ter obedecido. Ele diz: pois não falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Em outras palavras, Deus diz: estão tão ocupados com os vossos sacrifícios e holocaustos, mas isso não é a coisa principal que eu desejo de vós. Há algo mais importante do que isso. E então ele continua: mas isto lhes ordenei: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mais simples e mais claro não se pode afirmar: obedeçam à minha voz, e eu serei o vosso Deus. Mas infelizmente, Israel não fez o que Deus requeria. E assim, Jeremias vai ao capítulo 7, versículo 24, e dá-nos o próximo versículo: mas não ouviram, nem inclinaram seus ouvidos, porém andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Qual era o grande problema de Israel? Podemos apontar o nosso dedo para muitas manifestações externas do problema, mas a essência do problema é declarada aqui: não ouviram, nem sequer inclinaram os ouvidos. Repare, tem tudo a ver com o que eles ouviram. Eles não ouviram nada. Eles não inclinaram seus ouvidos. Não ouviram a voz do Senhor seu Deus. Não receberam o que Deus tinha para eles. Perderam por completo o propósito e o plano de Deus. Lembre-se que Deus disse em Êxodo 19: se obedecerem a minha voz, então serão um tesouro peculiar, serão um reino de sacerdotes, uma nação abençoada. O único requisito é que ouçam e obedeçam a minha voz. Obedeçam a minha voz e eu serei o vosso Deus. Quero dizer-lhe com a maior ênfase: se quiser mesmo pertencer ao Senhor, caminhar nos seus caminhos, desfrutar as suas bênçãos, obedeça a minha voz e serei o seu Deus. É o que ele está a dizer-lhe, tal como disse a Israel. Louvado seja Deus por esse ensino. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.